E sejam muito bem-vindos para muito bom estar aqui de novo para poder falar sobre esse assunto que eu realmente adoro conversar. Então, estamos aqui para mais um domingo, hoje um domingo especial, um domingo de Páscoa, aproveitando para desejar uma feliz Páscoa a todos, relembrando, né, que a Páscoa é o renascimento, é a nova vida, né? Então que todos renasçam nessa Páscoa com muita paz, muito amor, muita generosidade no coração, que acho que um pouquinho disso para a gente ser um pouco mais, fazer um mundo um pouquinho melhor, não é mesmo? E hoje vamos bater um assunto aqui, falar um assunto sobre hipersensibilidade. Foi um assunto que já me perguntaram algumas semanas atrás e eu não dei tanta importância sobre a hipersensibilidade, não comentei sobre isso. Eu queria falar hoje rapidamente um pouquinho sobre hipersensibilidade. Hoje eu vim aqui ao lado de fora para pegar um pouquinho desse solzinho gostoso, para pegar um pouco desse dia gostoso e a gente conversar e bater um papo legal aqui, tá bom? Então, o que vem a ser a hipersensibilidade? Na verdade, ela é um distúrbio sensorial, né? Os autistas, em geral, apresentam alguma supersensibilidade a alguns estímulos. Podem ser visuais, auditivos, táteis, né? Paladar. Então, eles apresentam reações exacerbadas a esses estímulos. O Marcelo, meu filho, ele realmente teve hipersensibilidade em todos os sentidos. O Marcelo teve hipersensibilidade auditiva, ele teve hipersensibilidade visual, tátil, textura, tá? Alguns autistas têm uma outra sensibilidade, alguns têm várias. E o Marcelo tinha todas. E eu não sabia o que era isso até então. Não se falava muito em autismo, não se falava à época muito em hipersensibilidade. O que é isso? O que vem a ser a hipersensibilidade, né? E eu descobri da forma mais inusitada possível, né? Quando eu levei eles ao cinema. Eles eram pequenos e ele adorava, né? Tanto que o Marcelo teve durante vários anos o hiperfoco no personagem, o Relâmpago McQueen, aquele carrinho da Disney, o Carros, né? Daquele filme, daquele desenho Carros. E ele amava o McQueen. E passou o desenho no cinema. Eu falei assim, nossa, que maravilha, eu vou levá-los ao cinema, né? Eles vão assistir o filme do McQueen. E ele estava muito empolgado até a hora que ele entrou no cinema, mas a hora que apagaram as luzes e começou o filme, ele teve um surto assim, né? Muito forte, né? Eu tive que sair correndo do cinema com ele. E eu não entendi aquilo, nunca me falaram sobre aquilo, eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo com meu filho, né? E aí eu percebi que sempre que tinha algum estímulo diferente, visual, luzes piscando, tinha buzinas de carro muito altas, às vezes fogos de artifício, né? Ele entrava em surto. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que em alguns lugares eu tinha que, para ele poder frequentá-los, né, eu tinha que fazer algum tipo de adaptação. Então, na verdade, o que eram essas adaptações? Quando em casa, por exemplo, né, a luz muito forte também era aquela luz branca muito forte, aquela luz fria, né? Ela também deixava ele um pouco agitado. Então, eu troquei as luzes da casa por luzes amarelas, mais fraquinhas. A gente ia para um shopping center. Eu evitava a praça de alimentação, onde tinha muito som de muita gente junta, muito barulho. Eu tinha que evitar, né? Muito estímulo de cartazes, de junk food, fast food e tal. Eu tinha que meio que evitar aquilo ali. Então eu geralmente ia com ele para lugares mais calmos, mais quietos, onde não tinha nem tanta gente, nem tanto estímulo. Então a gente adaptava a saída para lugares onde o Marcelo conseguia realmente ficar em paz. A gente tem que entender uma coisa: mais vale o nosso filho bem e em paz, e todo mundo ficar em paz, do que a gente forçá-lo numa situação que a gente sabe que vai acarretar um surto, um desgaste, uma irritação, que depois a gente tem que se virar nos 30 para tentar solucionar. Então, tudo que a gente fazia era calculado
para que ele não tivesse estímulos mais do que necessários, né? A gente sabia que aquilo que estimulava ele a gente sabia que aquilo que estimulava demais e não era tão necessário, a gente podia simplesmente evitar. Agora, tirar uma criança de um fast food, de um shopping, deixar ele em outro lugar, mudar as luzes da casa, ir para lugares não tão barulhentos, evitar reuniões onde tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? Evitar cinema. Isso tudo é muito fácil. E o que a gente faz quando a criança tem uma hipersensibilidade na alimentação? Então é aquela criança que tem problema com o cheiro da comida, é aquela criança que tem problema com a textura da comida, aquela criança que não gosta que a água do banho toque no corpo dele porque incomoda, aquela criança que não gosta que a escova passe na cabeça dela porque incomoda, aquela criança que não consegue escovar os dentes porque a escova incomoda. E quando pega nesse ponto, que é um ponto de higiene, que é um ponto de alimentação, que é um ponto de realmente básico da sobrevivência nossa em sociedade, como é que a gente resolve isso? Disse muito, né, que os autistas têm uma seletividade alimentar, e tem mesmo, né? Por quê? Porque qualquer textura de comida diferente incomoda eles, o cheiro da comida incomoda eles, então eles não aceitam, né, esse tipo de experimento, experienciar coisas novas, né? Aí foi até engraçado que outro dia eu vi um médico na internet falando sobre o GABA, né? O famoso GABA, que hoje está em alta, falar sobre o GABA, que é uma substância presente nas hortaliças verdes, que ela regula o intestino do autista, e com isso ela consegue fazer que o autista foque mais, fique mais focado. Eu acredito sim, mas eu gostaria de saber realmente como é que eu faço uma criança que tem seletividade alimentar ao máximo comer couve, comer alface, né? Eu vou fazer como? Eu vou enfiar água lá dentro? Eu vou pedir para experimentar uma criança que não pega, em hipótese alguma, hoje o Marcelo tem 15 anos, ele não come uma verdura verde. E eu tenho sempre verduras nas minhas refeições. O meu mais velho come, aprendeu a gostar de couve, aprendeu a gostar de alface, gosta, mas o meu caçula, o Marcelo não come, entendeu? Então, o que eu faço? Eu forço ele a comer e provoco um surto, ou respeito ele, entendeu? Então, a minha como mãe, a minha intuição, minha conclusão como mãe foi: eu tenho que respeitá-lo em tudo. Eu acho que, apesar da gente saber que existem substâncias, a gente ter essa noção de que tem substâncias que podem melhorar o foco do autista, não curar, mas melhora o foco, eu tenho que acreditar que isso tem que ser uma coisa feita com a menor dor possível. Eu não posso causar um desconforto tão grande e forçar meu filho a comer uma comida que ele realmente tem nojo, ele causa ânsia a ele. Cada vez que ele põe alguma coisa desse tipo na boca, ele tem ânsia de vomitar, entendeu? E deixá-lo irritado para que eu consiga um pouco mais de foco. Então, eu sempre optei pelo seguinte, eu vou colocar aqui a minha experiência, que eu espero que ajude mães que têm filhos com o mesmo grau de hipersensibilidade, principalmente alimentar, a conseguir ajudar os próprios filhos, tá? Bom, o Marcelo, com 2 anos e meio, parou de comer tudo. Ele não comia mais nada. Ele comia, na verdade, uma banana e comia um pouco de batata por dia. Uma banana e um pouco de batata por dia. Era o que ele comia, ele não comia absolutamente mais nada. E tomava líquido. E depois de umas 2 semanas nessa forma, e eu tentando dar comida, tentando fazer de tudo, e batia, e fazia suco, e fazia vitamina, e virava isso, virava aquilo, tentava de tudo quanto era jeito, dar todo tipo de comida, e fritava aquilo, e fritava aquele outro. Eu não gosto de fritura, mas eu fazia pra ele, e nada, não ia nada, e cheiro era ruim, e gosto era ruim, a textura dava ânsia, ele vomitava. O que eu fazia, né? Não tinha o que fazer, então ele comia batata e uma banana por dia.
Eu liguei pra pediatra, chorando um dia, tava chorando, tava aos prantos. Falei, ele vai morrer. Ele tá magrinho, ele vai morrer, ele não vai aguentar. Eu não consigo dar comida pra essa criança, eu vou ter que internar ele no hospital e colocar ele na sonda. Aí ela falou assim, Gabriela, fica tranquila. Se ele comer uma banana por dia, ele não morre. Eu falei, como é que é? Se ele comer uma banana por dia, ele não morre. Fica tranquila. Continua. Vai oferecendo e vai oferecendo e vai oferecendo e continua. E foi o que eu fiz na época. Comecei, ele tava com uma banana e batata, uma banana e batata, uma banana e batata. Isso foi com meses, assim. Até que um dia ele aceitou um pouquinho de arroz. Aí ele aceitou um pouquinho de arroz, eu fui acrescentando. Ele aceitou um pouquinho, ele depois acrescentou um pouquinho de feijão, ele foi aceitando. Aí ele foi aceitando frango, foi aceitando um pouquinho de frango desfiado, bem pouquinho, foi aceitando. Aí ele foi aceitando um pouco de carne desfiada, foi aceitando. Ele foi aceitando. Hoje o Marcelo é uma criança, um adolescente, que come arroz, feijão, frango, frutas, come carne, come linguiça, come churrasco, né? Agora é um adolescente que não come verduras, não gosta. Tento colocar, sempre tem a minha mesa. Eu sou vegetariana por nascimento, eu nasci vegetariana. Eu não sou uma grande comedora de carne, não como carne, entendeu? Quando muito precisa, eu como um pouquinho de frango, entendeu? Eu não como, nasci assim, acho que eu vou morrer assim. Tô com 54 anos, vai ser muito difícil mudar, entendeu? Eu como de tudo, mas eu não como carne. Eu não gosto de carne vermelha, eu não gosto de carne de porco, eu gosto de peixe eu como, e muito pouco frango. Então, eu sou, na verdade, era pro meu filho, né, amar verdura, porque o que eu mais tenho em casa realmente é verdura. Eu faço carne, aprendi a cozinhar a carne por eles, mas eu não sou uma consumidora de carne, né? Então eu faço por eles, mas não por mim. Então realmente eu não consigo colocar isso na alimentação dele. E talvez ele tenha 15 anos, um pouco mais para frente ele vai aceitar e vai parar de ter ânsia, mas por enquanto não. Então foi um trabalho de anos. Sair dessa seletividade alimentar de não comer nada, absolutamente nada, apenas uma banana e um pouco de batata por dia, para comer hoje um prato com arroz, feijão, bife, batata cozida, foi realmente um parto de ouriço. Demorou assim anos, estamos falando de anos. E ele sobreviveu. Então, mães, quando vocês veem que seus filhos não comem o que vocês querem, comem muito pouco, e vai devagarzinho, respeita, não força. Para eles é muito difícil. Porque essa hipersensibilidade sensorial, ela tá na textura dos alimentos, ela tá no cheiro, entendeu, dos alimentos. É uma linguiça que você tá assando ali e para ele o cheiro tá causando algo muito extra, algo muito forte. E ele não consegue comer aquela comida. Então, muita calma, não force, entendeu? Eu acho que falar pra gente que o GABA é uma solução legal, mas tem crianças que não vão comer tão fácil assim as verduras verdes. Então, acredite que passo após passo a gente chega lá. O Marcelo ainda está nesse processo, ele consegue comer hoje a comida naturalmente, a comida básica que a gente come, ele come tudo, mas uma criança quando eu faço um risoto em casa, ele não come. Ele é uma criança quando eu faço um parmegiana em casa, ele não come. Entendeu? As comidas um pouco diferentonas do normal, para ele não gosta, ele não come. Mas ele sobrevive muito bem com arroz, feijão e carne. Ele sobrevive muito bem com arroz, feijão e frango. Ok, vai lá, entendeu? Isso dá para sustentar ele para a vida inteira. Então foi um meio que eu achei para que ele se alimente bem. Ele tem uma imunidade maravilhosa, mesmo não comendo verduras, tá? Ele come frutas, mas ele não come verduras, mas ele tem uma imunidade, um sistema imunológico muito bom, né? A gente pega mais gripe, mais infecções que ele. Então, eu chego a falar para vocês assim, poxa, a gente tem que forçar? Eu acho que não. Assim, até onde
forçá-los é uma conduta adequada. Não, eu acho que não é. Isso tem que ser feito com muita paciência, feito com muita delicadeza, feita com muita, sem nenhum tipo de trauma. Porque eu sempre pensei assim, se eu forçar qualquer tipo de alimentação no meu filho, ele ficar com trauma disso, ele nunca mais vai querer comer aquilo na vida. Então a gente tem que ter muita cautela. Então vá devagar, no tempo deles. Vá apresentando os alimentos sempre. Nunca desista. Uma hora vai pegando um pouquinho aqui, uma hora vai pegando um pouquinho ali, até que faz aquele pratão de arroz, feijão e carne, pelo menos que sabe que com aquilo ali ele sobrevive o resto da vida, né? Graças a Deus. Então não é a alimentação, vamos lá, aquele prato colorido que a gente gostaria de uma alimentação normal, mas ele consegue se sustentar muito bem e ter um sistema imunológico muito bem resolvido. O Marcelo é um touro, né, comendo aquela comidinha básica dele dia a dia. Então isso eu já fico muito feliz com isso. Bom, vamos lá. E o que nós vamos fazer com o banho? Precisamos tomar banho, né? E o banho também dá sensibilidade. Então o banho no começo ele tem que ser muito divertido, um pouco menos dolorido e mais divertido. Então eu tinha banheiro em casa, mas para quem não tem eu falo, sabe, compra aquelas piscininhas de boia, entendeu? Enche de água e dá banho de canequinha ali, para eles acostumarem a água a cair no corpo e não ser tão terrível o toque da água com o corpo. Ele tomava banho de banheiro assim com canequinha, adorava, entendeu? Adorava. Da banheira foi pro chuveiro, entendeu? E aí começou antes ficava pouco tempo no chuveiro, que era muito sensível. Depois começou a ficar mais tempo. Hoje eu tenho que brigar para ele sair do banho, né? Entra no banho, Marcelo, sai desse banho, pelo amor de Deus. Se deixar, ficar meia hora no banho, entendeu? Mas foi tudo gradual. E aquelas piscininhas, né, viram umas banheirinhas, é muito interessante. Então, se teu filho tem a sensibilidade com o banho, não bota ele a força embaixo do chuveiro. Tem que se tomar banho, bota na banheirinha, dá banho de caneca, ele vai achar engraçadinho a água cair, vai devagarzinho com muita calma, né? Limpa com muita calminha para ele poder sentir que a água é amiga e não que isso é uma agressão, tá? E evite usar shampoos e sabonetes com muito cheiro. O odor também faz eles ficarem um pouco mais reativos àquilo. Então, usa shampoo neutro, usa sabonete neutro sem cheiro. Para eles é muito melhor, entendeu? E vai com calma, porque vai ter uma hora que ele vai entrar no banheiro, ele vai entrar no chuveiro e vai dar tudo certo. Hoje o Marcelo toma banho tranquilamente, usa sabonete com cheiro, shampoo com cheiro e tal, mas foi passo a passo, muito passo a passo mesmo. Bom, cortar unhas e escovar cabelo, isso realmente é um problema. O Marcelo hoje ainda tem. Cortar unha é um trabalhinho, entendeu? Ele não consegue cortar a unha dele, eu tenho que cortar a unha para ele, porque ele tem sensibilidade, ele tem arrepio. Hoje não é mais tanta sensibilidade, é um arrepio, ele fica meio assim, sabe? Tipo assim, sabe? Ele não gosta. Ele sente meio arrepiado em cortar as unhas. Então eu corto rapidinho, tal, beleza. Ele deixa tudo tranquilinho, mas ele mesmo sozinho, ele tem arrepio, ele não corta. Então ele precisa de ajuda para cortar as unhas ainda hoje. Escovar cabelo é uma coisa, ele não gosta. De todas as hipersensibilidades sensoriais que ficaram, todas saíram. A única que ficou foi escovar o cabelo. Ele não gosta. Ele lava o cabelo no banho, ele esfrega a cabeça, mas ele não passa a escova na cabeça. Ele não gosta, ele não passa, ele fica extremamente, irritado se fizer isso. Então eu acho que é uma solução. Eu mantenho o cabelo dele sempre curtinho. Eu não preciso pentear o cabelo dele com escova. Eu passo a mão ele mesmo passa a mão e já tá arrumado. Bota um gelzinho, boto na mão dele, ele passa o gel, o cabelo fica arrepiadinho e acabou. Então foi uma maneira que eu achei da gente não precisar causar um estresse a ele, entendeu? Deixa o cabelo dele sempre batidinho, tá sempre batidinho. Ele vai uma vez cada 40 dias no cabeleireiro, corta o cabelinho batidinho e tá lá, bota um gelzinho e tá resolvido. Entendeu? Eu não preciso usar escova. Então ele não usa escova de cabelo até hoje. E escova dental, né? Essa é uma coisa complicada, né? Porque a gente precisa escovar os dentes. E a grande maioria dos autistas, isso é um problema. Não deixa escovar os dentes.
Então eu fui chamada uma vez no Instituto Zoom aqui de Salto, eles queriam, na verdade, que eu fizesse uma palestra sobre higiene dental no autista, né? E eu levei cartazes com escovas, explicando tal. E eu percebi que as mães estavam com uma cara assim meio de, tá, e aí, né? Aí eu falei, entenderam? Elas falaram assim, não, a gente entendeu. Mas como é que a gente faz isso nos nossos filhos? Eles não deixam a gente nem colocar a escova na boca. E é verdade. Alguns autistas realmente não deixam colocar a escova na boca. O Marcelo não deixava eu colocar a escova na boca, porque também eles têm a sensibilidade, entendeu? Tanto a escova, quanto a pasta, quanto ao movimento da escovação. Então, agora eu como dentista aqui, vou dar duas grandes dicas para vocês, mamães, que, primeiro, querem tirar a chupeta do vosso filho e devem tirar a chupeta, mas ele é autista, tadinho, eu não vou tirar, tem que tirar. E querem escovar os dentes dos vossos filhos. Então vamos lá. Chupeta, Marcelo chupava chupeta, né? Com 2 anos a gente aceita a chupeta ortodôntica, paz. A chupeta ortodôntica eu não tenho aqui, mas é aquela chupeta que tem a abinha mais redondinha na ponta. Não é aquela toda redondinha, né? É aquela que faz uma viradinha assim, ó. E aqui ela é mais chatinha na ponta, tá? Chupeta ortodôntica, ok, até os 2 anos, legal, pode ser usada. Após os 2 anos começa a dar problema na arcada, então nós temos que remover essa chupeta. Ah, mas como é que eu faço para remover chupeta? Então eu vou dar uma dica aqui, tá? Papais e mamães vão ter que ser muito fortes e aguentar, tá? Porque a criança vai pedir outra chupeta e vocês vão falar que acabou, não existe mais chupeta. Então quando essa criança dormir e estiver sem a chupeta, vocês vão pegar a chupeta da criança, na pontinha da borrachinha, eles chupam a chupeta, tira, né? A pontinha da borrachinha, vocês vão pegar uma tesourinha e vão fazer um pequeno furo ali, ó, na ponta da chupeta. Então a chupeta tá aqui, a pontinha eu faço com a tesoura um furinho aqui, ó. Furo a ponta dela. O que vai acontecer? Eu tiro o ar de dentro da chupeta. Quando eles forem chupar, a chupeta, a hora que eles chuparem, a chupeta vai grudar e não vai fazer o... Eles vão olhar, vão falar, nossa, tipo, o que houve com essa chupeta, né? Vamos colocar de novo, vão pegar outra chupeta, tá furada também, vão pegar outra chupeta, só tem essa. Ah, o Marcelo foi assim. Ele tinha 5 chupetas. Eu furei as 5 chupetas dele numa noite. Dia seguinte ele pegou a primeira chupeta, foi lá, pegou a segunda chupeta, pegou a terceira chupeta, pegou a quarta chupeta, pegou a quinta chupeta. Aí começou a chorar, eu falei assim, filho, só tem essa chupeta, pega essa chupeta. Eu tirei a chupeta dele em 15 minutos. Ele não queria mais a chupeta. Por quê? Porque ela não fazia mais a sucção. Que o gostoso da chupeta é a sucção, né? Então, você tirando aquele arzinho de dentro, ela não faz mais a sucção. E acabou a chupeta, tá? Então, uma dica que eu dou, tirem a chupeta. Ah, mas ele é autista, tá? Gente, tem que tirar a chupeta. Palavra de ortodontista, até os 2 anos, ela já causa algum tipo de problema. Só que se você tira com 2 anos, o problema se soluciona geralmente sozinho. A partir dos 2 anos, não soluciona sozinho. E você vai ter que procurar um ortodontista depois para corrigir. Entendeu? E com o autista, o Marcelo precisa colocar aparelho. Ele tem falta de espaço na arcada. Eu vou ter que fazer 2 extrações para colocar tudo na posição. Como é que eu faço isso? Entendeu? Tô aqui tentando bolar uma ideia de como eu coloco o aparelho fixo nele, tá? Já tô com umas ideias aqui para tentar começar a pensar em colocar aparelho nele. Ele vai precisar fazer tratamento, mas ele não tem espaço na arcada. Isso não foi por causa de chupeta. Ele tirou a chupeta com 2 anos. Isso foi por conta de falta de espaço, tamanho de dente para tamanho de arcada. Acontece. Então, eu tô bolando uma maneira de colocar aparelho fixo nessa criança. Vamos ver, né? Vou tentar, não, vou conseguir. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Vou montar o aparelho de pouco em pouco para ver se em 6 meses eu consigo montar todo o aparelho pra gente começar a agir. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês se eu conseguir sim. O meu efeito de, se tiver um sucesso aí, eu vou mostrando tudo que eu vou conseguindo aqui com ele pra vocês. Então, cortem. Deu 2 anos, essa criança chupa a chupeta. Cortem a pontinha. Não precisa cortar o meio do bico, cortem a pontinha só. O suficiente que ele não vai nem perceber e vai tirar esse ar. Tirou o ar, eles param de pegar a chupeta. Não tem mais graça, perde a graça,
tá bom? E mantenham-se firmes, é as únicas chupetas que tem. Não tem mais chupeta na farmácia, não tem mais chupeta em lugar nenhum, acabou. São as únicas que tem, são essas. Eles vão tentar pegar ainda, mas não vão sustentar, vão jogar fora, tá bom? Tirem a chupeta a partir dos 2 anos de idade, tá joia? E a escovação, nós temos que escovar os dentes dos nossos filhos. Como é que nós vamos fazer isso, meu Deus do céu? Né? Eles não aceitam, eu boto a escova, ele fecha a boca, ele não deixa colocar. Então, mamães, o que eu fazia com o Marcelo e deu muito certo? Hoje ele escova os dentes sozinho, ele não tem nenhuma sensibilidade na boca. Ele escova dente, ele escova a língua, ele usa a pasta normal, tá? Não se preocupem com pasta. Lembra que eu falei que a pasta é apenas um sabão? Ah, mas na criança é importante o flúor. Só que, entenda uma coisa, é muito importante pasta com flúor, sim, para o desenvolvimento da proteção aos dentes e evitar cáries. Só que, engolir esse flúor é muito mais perigoso, é muito mais... Oh, recebi uma visita aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, o Nero. Fala, oi, Nero. Oi, lindo. Veio aqui me visitar. Não, Nero, eu tô aqui no meio do programa. Peraí, Nero. Então, muito mais perigoso é ingerir esse flúor. Então, nós demos 2 opções. Primeiro, escovar ou sem pasta, não tem problema algum. É melhor tirar o flúor enquanto eles ainda não sabem cuspir do que engolir esse flúor. Ou 2, usar aquelas pastas. Se você for na farmácia, na área infantil, na área de criança, você vai ver umas pastas, tá? Malvotricin, uma coisa assim. É uma pasta infantil. Ela não tem flúor, tá? Essa pasta ela pode ser ingerida. Então, ou você escova com essa pasta, ela é carinha, ela deve custar uns R$25, um tubinho pequenininho assim. Ou você escova com essa pasta, ou você escova sem pasta. Tá bom? Ah, eu quero escovar com pasta e tal. Não ponha flúor enquanto eles não sabem cuspir, porque a ingestão do flúor dá uma doença chamada fluorose, que ela causa uma lesão na base de todos os dentes. Então, pelo amor de Deus, tá? Se não sabe cuspir, não usa flúor. Usa a pastinha sem flúor ou não usa pasta, tá bom? Vai sem pasta que vai super bem também, tá? A pasta, eu esqueci o nome agora, mas acho que é malvotricin, uma coisa assim. Ela é na região de produtos infantis. Você vai ver a pastinha lá, ela é pequenininha, um tubinho bem pequenininho assim. Tá joia? Pouquinha pasta, não precisa colocar muita pasta não. Se você for usar essa pasta, bem pouquinha pasta, pouquinho mesmo, só pra fazer. Não vai fazer espuma, tá? Ela não é uma pasta que faz espuma, ela é só pra você dar uma deslizada melhor, mas não precisa. Bom, a criança não deixa eu colocar a escova na boca, o que eu faço? Vocês vão achar também a dedeira. Eu não sei se já ouviram falar em dedeira. A gente usa muito pra beber. Na verdade, você veste no dedo, né? Coloca no dedinho e tem umas sardinhas aqui na ponta. A gente usava muito para escovar a gengiva e os dentinhos de nenezinho. Eu acho que ainda existe. Acho que drogaria deve ter, ou loja de produtos infantil de criancinha que vende carrinho, essas coisas também deve ter, tá? Compre a dedeira, põe a dedeira, tá? Põe o seu filho no colo, acalme ele, põe a cabeça dele no teu colo, aqui ó, acalme ele, né? Dê um hiperfoco para ele. Ele gosta de assistir o desenho da galinha pintadinha, o desenho do patati patatá, não importa. Dê alguma coisa que ele vá se focar ali. E muito devagarzinho, coloque o dedo entre os dentes dele e a bochecha com a dedeira e começa a massagear. No começo, o estímulo ele vai tentar, você fala com muita calma, mamãe aqui, mamãe, mãe, e continua, coloca de novo. Ele vai de novo, até que vai ter uma hora que você vai colocar a dedeira, ele não vai mais se mexer e você vai conseguir limpar todos os dentes por fora. Esse é o primeiro passo. Você conseguiu limpar todos os dentes com a dedeira por fora. Ele pode estar com a boca fechada, gente. Eu faço a dedeira em todos os dentes, superiores e inferiores, tá? Com a dedeira. Dá um tempo. Tenta ver se você consegue que ele abra um pouco a boca e tenta passar com a dedeira nas superfícies oclusais dos dentes, que a gente chama em cima. Muito provavelmente eles vão morder seu dedo. Problema nenhum que eles não mordem com força. Eles percebem que eles mordem, eles geralmente abrem, tá? Mordeu, você fala, mamãe, dedinho da mamãe, eles abrem, tá? Passa de novo, ele vai morder de novo, passa de novo. Ele precisa sentir
segurança, ele precisa sentir que isso não vai machucá-lo. Então, com muita calma, não se preocupe em fazer nada com força, tudo com muita calma. E a dedeira é legal porque não é cerda, é simplesmente um pelinho ali, entendeu? Então não machuca e dá uma sensação de massagem, tá bom? Porque a gente passa na gengiva de nenê, então uma sensação que a gente tem é uma sensação de massagem. Esse tem que ser o primeiro estímulo para o teu filho que não aceita uma escova. Você necessita escovar esses dentes, senão ele vai ter cárie. Ele vai ter cárie, já pequeno. Você imagina levar uma criança autista que já não aceita escova na boca e para o dentista tratar. Né? Que estresse que vai ser. Então não tenha medo, você não está fazendo nenhum mal ao teu filho. Compra a dedeira, compra a pastinha se você quiser, aquela sem flúor na sessão infantil, ou vai sem pasta mesmo, só molha a dedeira ali e com muita calma, enquanto ele está assistindo o desenho, vai falando e vai massageando para ele entender que esse estímulo é muito bom. O Marcelo, depois de 6 meses usando a dedeira, eu consegui passar para a primeira escova, a escova infantil. A escova infantil é aquela escova pequenininha, que tem poucas cerdas. Você compra também na seção de infantil de farmácia. É uma escovinha menorzinha, com pouquinhas cerdas. Ele conseguiu deixar que eu passasse a escova. Depois de um tempo, começou a passar para a escova normal, escova com pasta, com flúor, cuspindo. Hoje ele escova os dentes sozinho. Tá? Então, gente, faça isso, escove os dentes, não deixe de escovar. Eu falei no Instituto Zoom e falo aqui, às vezes a gente tem medo, eu não vou escovar porque ele vai me machucar. Não, com muita calma. A dedeira é uma solução viável, legal e dá para fazer, tá? Tenha calma, tenha principalmente muita paciência. Muita paciência. Talvez você consiga escovar um lado um dia, outro dia você escove outro lado, tá? Muita calma. Isso vai melhorar, tá? O que eu falo para você hoje, eu tenho um filho que, de todas as hipersensibilidades que ele tinha, hoje ele consegue ir ao cinema. Hoje ele, a época não tinha cinema sem som, porque sem iluminação, né, tal, que agora tem cinema para autista, tem loja para autista, tem tudo naquela época não tinha nada, ou você levava ou não levava, entendeu? Então ele se adaptou muito bem a todas essas intolerâncias dele. Tá? Ele tá praticamente, falar para vocês, a única coisa que ele não tá realmente adaptado ainda é escovar o cabelo, mas arrumei uma maneira de não precisar fazê-lo, né? E cortar as unhas que ele não consegue, que ele ainda tem muito arrepio. Mas de resto ele evoluiu de uma maneira assim extraordinária. Escova os dentes, escova a língua, não tem pavor de escovar a língua. Hoje tem muito adulto que não tem autismo e não gosta de escovar a própria língua, ele escova a língua. Ele não tem mais esse tipo de impedimento, né? Então, insistam, né? Principalmente, mães, o que eu vou falar aqui para vocês é muita calma. Quando a gente sente calma, a gente transmite calma para eles. Quando a gente sente medo, a gente transmite medo para eles. Quando você sente segurança, que você está fazendo a coisa certa, você vai sentir você vai transmitir a mesma segurança para eles. Então, sinta essa segurança de que você está fazendo a coisa certa. Tire essa chupeta aos 2 anos de idade. Escove os dentes com a dedeira se for necessário. Passe depois para a escova, entendeu? Com muita calma. Principalmente tudo feito com muita paciência, amor e carinho sempre. Tá joia? Eu desejo a todos aqui, hoje foi um papo rápido, eu desejo eu e o Nero, desejamos a todos uma maravilhosa tarde de domingo, tá? Que Deus proteja, abençoe a todos, tá joia? Semana que vem nós voltamos com a terapia lá na ONG da Dirce, a Dirce que vai falar de novo. Eu praticamente não vou aparecer, então a Dirce vai estar falando com vocês, para na outra semana a gente começar a falar com a dona da ONG, a Vivian, que vai dar pra gente aí algumas dicas de como começar um trabalho aí na própria cidade de vocês. Tá joia? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Né, Nero? Dá tchau pra todo mundo aqui, Nero. Dá tchau. Fiquem com Deus, gente. Beijo.